Lucas capítulo 1. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, quando eles nos entregaram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Pareceu-me bem, também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza destas coisas, nas quais tens sido instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e a sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth. E ambos estavam juntos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis, e eles não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe, por sorte, queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Elizabeth te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque ele será grande à vista do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: Como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho e minha esposa avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. E o povo esperava por Zacarias e admiravam-se que ele demorasse tanto tempo no templo. E quando ele saiu, não podia falar com eles, e perceberam que ele havia tido uma visão no templo, porque gesticulava para eles e permanecia mudo. E aconteceu que, tendo-se completado os dias do seu ministério, ele partiu para sua própria casa. E depois daqueles dias, a sua esposa Elizabeth engravidou e escondeu-se por 5 meses, dizendo: Assim o Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Eis que tua prima Elizabeth também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril, porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. E Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Elizabeth. E aconteceu que, quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e Elizabeth foi cheia com o Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: Abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim, que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. E Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se em Deus, meu Salvador. Pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada, porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia está sobre os que temem de geração em geração. Ele mostrou força com o seu braço, ele espalhou os orgulhosos na imaginação de seus corações. Ele derrubou os poderosos de seus assentos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e ao rico ele enviou o vazio. Ele ajudou a seu servo Davi em lembrança de sua misericórdia, como ele falou a nossos pais, a Abraão e a sua semente para sempre. E Maria ficou com ela em torno de 3 meses, e depois voltou para sua própria casa. Ora, completou-se o tempo de Elizabeth para o parto, e ela teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha mostrado grande misericórdia sobre ela, e regozijaram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia eles vieram para circuncidar o menino, e chamaram-no Zacarias, conforme o nome do seu pai. E respondendo a sua mãe, disse: Não, mas ele será chamado João. E disseram-lhe: Não há ninguém na tua parentela que se chame por este nome. E eles fizeram sinais ao pai, como ele queria que o chamasse. E ele, pedindo uma tábua de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E a sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se sua língua, e ele falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os que moravam ao seu redor. E todos estes dizeres foram divulgados ao longo de toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam os colocavam no seu coração, dizendo: Que tipo de menino será esse? E a mão do Senhor estava com ele. E seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado
e redimido o seu povo, e levantou para nós o chifre de salvação na casa de seu servo Davi, como ele falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida e a nossos pais, e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que ele prometeu a nosso pai Abraão, de nos conceder que, libertados da mão dos nossos inimigos, possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás tu ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar o conhecimento da salvação ao seu povo, pela remissão dos seus pecados, diante a eterna misericórdia do nosso Deus, pela qual na aurora lá do alto nos visitou, para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e estava nos desertos até o dia da sua aparição a Israel. Capítulo 2. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que todo o mundo fosse tributado. E esta tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias do parto, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em faixas de pano, e deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo, porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com um anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos agora até Belém e vejamos essas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que lhes fora contada sobre esta criança. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. E ao completarem-se os 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado de Jesus, que pelo anjo lhe fora nomeado antes de ser concebido no ventre. E quando os dias da purificação dela, de acordo com a lei de Moisés, foram cumpridos, eles o trouxeram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo homem que abrir o ventre será chamado de santo ao Senhor.
e para oferecerem um sacrifício de acordo com o que foi dito na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou-o em seus braços e bendisse a Deus e disse: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que eram faladas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado. Sim, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. E estava ali Ana, a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era da idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo dia e noite a Deus, com jejuns e orações. E vindo ela naquele momento, também deu graças ao Senhor e falava dele a todos os que aguardavam a redenção em Jerusalém. E havendo concluído todas as coisas, segundo a lei do Senhor, eles voltaram a Galiléia para a sua própria cidade, Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém, à festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não souberam. Mas, supondo que ele estivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia e procuravam-no entre os seus parentes e conhecidos. E não tendo-o encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que após 3 dias, eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. E todos os que ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando eles o viram, ficaram perplexos e disse-lhe sua mãe: Filho, por que tu fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos angustiados. E ele lhes disse: Por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? E eles não entenderam as palavras que lhes dissera. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, mas a sua mãe guardava todos estes dizeres no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, e no favor para com Deus e os homens. Capítulo 3. Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, sendo tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca na Itureia e na região dos Tracônites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto.
E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Todo vale se encherá, e todo monte e colina serão reduzidos. O que é torto será feito reto, e os caminhos acidentados serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então ele dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer dentro de vós mesmos: nós temos a Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, portanto, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E o povo perguntava-lhe, dizendo: então o que nós faremos? Ele, respondendo, disse-lhes: aquele que tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Então vieram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que nós faremos? E ele disse-lhes: não cobreis além daquilo que vos foi designado. E também os soldados perguntaram-lhe, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhes disse: não pratiqueis violência a nenhum homem, nem acuseis ninguém falsamente, e contentai-vos com o vosso salário. E enquanto o povo estava em expectativa e todos os homens meditavam em seus corações sobre João, se ele era o Cristo ou não, João respondeu, dizendo a todos: em verdade eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias de seus calçados. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja pá está em sua mão, e ele limpará cuidadosamente em sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas ele queimará a palha no fogo inextinguível. E muitas outras coisas em sua exortação ele pregava ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por conta de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes havia feito, acrescentou a todas elas ainda esta, a de prender João na prisão. Ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado, e orando o céu foi aberto, e o Espírito Santo desceu como uma pomba em forma corpórea sobre ele, e uma voz veio do céu dizendo: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. E Jesus, ele mesmo, iniciou em seus quase 30 anos de idade, sendo, como se supunha, filho de José, que era o filho de Eli, que era filho de Matate, que era filho de Levi, que era filho de Melqui, que era filho de Janai, que era filho de José, que era filho de Matatias, que era filho de Amós, que era filho de Num, que era filho de Esli, que era filho de Nagai, que era filho de Maate, que era filho de Matatias, que era filho de Semei, que era filho de José, que era filho de Judá, que era filho de Joanã, que era filho de Ressá, que era filho de Zorobabel, que era filho de Salatiel, que era filho de Neri, que era filho de Melqui, que era filho de Adi, que era filho de Cossã, que era filho de Elmadã, que era filho de Er, que era filho de Josué, que era filho de Eliezer, que era filho de Jorim, que era filho de Matate, que era filho de Levi, que era filho de Simeão,
que era filho de Judá, que era filho de José, que era filho de Jonã, que era filho de Eliaquim, que era filho de Meleá, que era filho de Mená, que era filho de Matatá, que era filho de Natã, que era filho de Davi, que era filho de Jessé, que era filho de Obed, que era filho de Boaz, que era filho de Salmon, que era filho de Naasson, que era filho de Aminadab, que era filho de Arão, que era filho de Esrom, que era filho de Pérez, que era filho de Judá, que era filho de Jacó, que era filho de Isaque, que era filho de Abraão, que era filho de Terá, que era filho de Nacor, que era filho de Serugue, que era filho de Ragaú, que era filho de Faleque, que era filho de Edber, que era filho de Salá, que era filho de Cainã, que era filho de Arfaxade, que era filho de Sem, que era filho de Noé, que era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, que era filho de Enoque, que era filho de Jared, que era filho de Maalalel, que era filho de Cainã, que era filho de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão, que era filho de Deus.